Olha, que nós vivemos após golpe de Estado que esse país sofreu, que estuprou a nossa democracia, que acaba com os nossos empregos, que apodrece a nossa economia, que imoraliza as nossas ações políticas, disso tudo nós sabemos. Pelo menos nós que nos preocupamos com o nosso país, nós que não nos fechamos no nosso mundinho particular, nossa família, nas nossas coisinhas cotidianas, mas que sabemos que moramos num país que avançava com um mínimo de justiça social, de dignidade para a maioria do povo brasileiro, e que sabemos que depois das noitadas de golpe, de chacota com a nossa democracia, nós sabemos o que acontece hoje. Mas nós temos que prestar atenção em notícias que saem sobre o que acontece nos bastidores mais sem vergonhas dessa república. Eu tomei conhecimento hoje pela manhã, ia sair para o médico, de uma notícia de estarrecer, produzida pelo jornalista Costa Pinto, Luiz Costa Pinto. Estou aqui com a notícia do site Poder 360, em que ele descreve uma farra que houve num barco em Brasília, com os senadores reunidos no barco, no iate do senador aqui de Goiás, que era suplente do gatuno Demóstenes Torres, que foi cassado, corrupto, imoral. Esse Moraes, Wilde Moraes, que é um sujeito que não fala, um sujeito que não tem participação nenhuma, é um moleirão. Esse sujeito é muito rico. Não se sabe de onde vem a riqueza dele, mas ele é muito rico. E ele foi colocado na chapa do Demóstenes como pelo Cachoeira, que acabou depois ficando com a mulher desse Wilde Moraes. E esse Wilde Moraes então deu uma festa para o Alexandre de Moraes, ministro, o golpista no Ministério da Justiça, licenciado, para ser sabatinado para o Supremo Tribunal Federal como indicação do golpista Michel Temer, do imoral Michel Temer. Aquele marido da Marcela, a bonita, prendada e do lar, segundo a Veja. Pois é, a festa correu lá. E tinham senadores presentes. E eu vou ver se encontro aqui a lista desses imorais que estavam lá no barco para fazer a festa com esse, que agora direi algumas coisas sobre ele, esse candidato ao Supremo lá, o colega do Gilmar Mendes, futuro colega. Estavam lá nessa festa, nessa farra corrupta com o Alexandre de Moraes, os seguintes senadores. O senador David Alcolumbre, do Democratas do Amapá. Só gente de direita, viu? Democratas, esse, Deus me livre, do Caiado, Deus me livre. O seu José Medeiros, do PSD, aquele de gestos assim que a gente não sabe se são masculinos ou são femininos, mais para femininos que para masculinos. Golpista, sujo de primeira, estava lá, fazendo festa pro Alexandre de Moraes. O Sérgio Petecão, do PSD, do Acre. O Zezé Perrella, aquele do helicóptero de 0,5 tonelada de cocaína. Aquele amigo do Aécio Neves. Aquele do helicóptero que sumiu. Evaporou. Evaporou como o pó que ele carregava. E com o pó também. Na Globo, né? Verde, ninguém mais fala. Sumiu. O tal de judiciário também.
Não está nem aí para isso. Pois é, eles se reuniram lá numa farra. Muito vinho, muita bebida cara, alimentos caros. E o jornalista Luiz Pinto levanta algumas questões que Luiz Costa Pinto, que deveriam ser as nossas questões. Ele diz que se esse Senado fosse sério, essa Comissão de Constituição e Justiça, por onde passará primeiro o Careca, fosse séria, uma comissão séria, depois o plenário do Senado fosse sério, faria algumas perguntas para esse fanfarrão. Uma delas sobre o plágio de que ele está sendo acusado de copiar quase inteira uma tese de um intelectual espanhol na sua tese de mestrado na USP. Mestrado não, doutorado. Doutorado. O Careca, o doutor Alexandre de Moraes, é doutor. E ele plagiou um texto inteiro do intelectual espanhol. Ele deve responder por isso. Deveria responder. Mas com esses senadores aí, nem levantarão essas perguntas para ele, certamente. E deveria responder também como é que o patrimônio dele aumentou tanto. De onde veio o dinheiro, hein? E deveria responder também sobre a advocacia que ele prestou, os serviços jurídicos que ele prestou para empresas do PCC, do primeiro comando do tráfico de drogas das prisões em São Paulo. Deveria responder sobre isso. E deveria responder também sobre as crises dos presídios. Quer dizer, enquanto o povo do Espírito Santo está preso em casa, 87 mortes num dia só, o senhor Alexandre de Moraes, o Careca, faz farra num barco com os senadores que depois não perguntarão nada para ele, nada que o comprometa. Meus amigos e minhas amigas, nós temos que ver com isso, viu? Se a gente se calar com esse tipo de sujeira, esse tipo de coisa, nós somos coniventes. Se nós fugirmos da nossa responsabilidade de denunciar, de rejeitar esse tipo de farra desses golpistas, desses sujos, essa gangue que tomou o poder do país, contra nós, contra os nossos direitos, contra a decência, contra a ética, contra a moral, se nós nos calarmos, nós somos coniventes, nós batemos palmas para isso e deixamos isso passar, viu? Temos que levantar a nossa voz. Temos que lutar contra isso tudo. Abraços críticos e fraternos para vocês todas, para vocês todos.